Bom, então continuando aqui, né, a respeito dos critérios de avaliação, ficou faltando só a letra D, que são as formas de articulação com outras políticas. Então, eu preciso saber como que uma política se articula com as demais, né, para pôr os seus objetivos ali em prática. É fundamental perceber se existe articulação e complementariedade entre a política avaliada e as demais. Então, se eu tenho uma política enorme, gigantesca, como uma política como Bolsa Família, né, da área da assistência, essa política lá no seu desenho, quando ela foi feita, ela fala que ela precisaria estar articulada a outras políticas, como educação, saúde, moradia, etc., alimentação. Será que ela realmente se articula? Então vamos sair só do âmbito do Bolsa Família, né? Vamos falar da política pública de assistência social como um todo. Vamos falar dos CRAS e CREAS. Então, os CRAS e CREAS, eles são órgãos, né, que implementam e executam as políticas de assistência, os benefícios sociais, etc. E, e ele precisa estar articulado com a Secretaria de Educação, de Saúde, moradia, etc., né? Será que ele realmente faz essa articulação? Será que ele consegue fazer toda ali uma conexão a respeito desses direitos ou não? Isso é uma forma também de avaliar se está acontecendo de uma maneira correta ou não a implementação dessa política. E eu preciso também, né, avaliar isso porque isso me possibilita realizar uma avaliação mais ampla sobre as possibilidades do conjunto das políticas sociais em assegurar a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. Eu tenho que avaliar isso para saber se essa política, de fato, assegura as necessidades básicas desse cidadão, se ela consegue se articular com as demais. Eu, eu vou trazer agora aqui para vocês o segundo aspecto que a gente usa para avaliar uma política pública, uma política social, um programa social que seja. E dentro desse aspecto, nós vamos ter três indicadores, três sinalizadores, né? Três semáforos que vão me dizer se essa política ela está sendo bem financiada ou não. A gente vai falar sobre as configurações dos gastos e financiamento de uma política, e esses vão ser os nossos três semáforos para saber, opa, essa política ela está sendo mal financiada, ela está sendo bem financiada, o gasto dela não está legal, a forma como ela está financiada não está condizente ali com seus objetivos, né? E quais são esses sinais, esses semáforos que eu tenho que estar ligado ali para entender essa questão do financiamento das políticas? São três: a fonte de financiamento, a direção dos gastos e a magnitude dos gastos, né? São esses três, não são tão complexos assim. A gente vai já entender do que se trata cada um deles. Peraí, só um minuto. Bom, gente, então desculpa, eu precisei me ausentar aqui só um minuto. A gente vai falar sobre as fontes de financiamento, né? E de que forma que elas contribuem para que a gente entenda a forma como uma política funciona ou deixa de funcionar. A primeira pergunta que a gente precisa fazer em relação às fontes de financiamento de uma política pública é qual a origem dos recursos e identificar quem paga a conta na garantia das políticas sociais. Existe uma expressão popular, né, que fala que não existe almoço de graça, né? E o que isso significa, assim, se a gente for levar para o âmbito das políticas públicas, políticas sociais? Significa que o dinheiro para uma política pública, para algo que é de graça, entre aspas, sai de algum lugar. Quando você chega no SUS e você recebe ali uma dose de dipirona, um esparadrapo, uma vacina, você fica internado e você come ali a alimentação durante alguns dias, isso não é de graça, por mais que a gente diga assim, a gente no Brasil tem saúde de graça. Não é de graça. Minha Casa Minha Vida não é de graça. Essas coisas são financiadas com dinheiro que sai de algum lugar.
Esse dinheiro ele pode sair da mão dos próprios trabalhadores e das pessoas pobres, ou ele pode estar saindo da mão das pessoas, do bolso das pessoas mais ricas, né? A forma como essa política vai ser financiada, se essa conta vai ser paga com o dinheiro dos pobres ou com o dinheiro dos ricos, vai dizer se ela é regressiva ou se ela é progressiva. Então, por exemplo, vou explanar isso aqui para vocês. A fonte dos recursos é proveniente de impostos que sobrecarregam os trabalhadores. Então, nesse caso, ela é regressiva. Então, digamos assim, tem uma política social, a população está super feliz que recebeu alguma coisa de graça, entre aspas. Só que eles não percebem que essa política está sendo financiada com o próprio imposto deles. Isso não é uma política que vai gerar uma transferência de renda, ela não ajuda a diminuir a concentração de renda, ela não ajuda a diminuir as desigualdades sociais. Então, ela é uma política regressiva. Regressiva, não esqueçam isso, por favor. Agora, se a gente tem uma política pública, uma política social, um programa social, enfim, um projeto que tira o imposto, né? Através do imposto que as pessoas mais ricas ali produzem, que eles pagam, a gente usa para financiar coisa para os mais pobres. Aí sim você consegue fazer uma transferência de renda, você consegue fazer ali minimamente uma justiça social, entre aspas, né? Uma forma de justiça social. Isso é uma política que a gente chama de progressiva. Então, existem políticas, né, e formas de financiamento regressivas, que é o pobre financiando o próprio pobre, e a progressiva, que é o rico financiando o pobre, a política para o pobre, né, para tentar diminuir ali as desigualdades. No Brasil, a gente tem uma tendência de onerar os assalariados para financiar as políticas sociais. Então, gente, proporcionalmente, quem mais paga imposto no Brasil é a classe trabalhadora. A gente pode dizer, mas o trabalhador ele ganha tão pouco, como é que ele paga mais imposto do que uma pessoa que ganha super salários? Proporcionalmente, ele paga mais. Então, digamos, uma pessoa que ganha 50 mil por mês, mas aí ela paga 5 mil de imposto. Só de imposto, assim, na vida dela, ela paga 5 mil. É 10%. É 10%, né? 10% do rendimento dela. Agora, digamos, uma pessoa que ganha R$1.000 e ela gasta R$300 só de imposto. Já foi 30% do rendimento dela. Então, a diferença entre 5.000 e 300 é enorme, mas a proporção é maior para o pobre. Proporcionalmente, o pobre no Brasil é mais taxado. Então, a gente tem políticas de financiamento mais regressivas do que progressivas, né? Pode-se verificar sua procedência. Então, a gente pode verificar qual a procedência do dinheiro que vai para essa política pública. Vai de imposto municipal? É imposto estadual ou nacional? Né? Quem é que está pagando essa conta? É o governo federal, estadual, é o município? A gente pode verificar se há vinculação entre receitas e despesas, o que pode garantir continuidade e manutenção da política ou programa social avaliado. Então, digamos, o município ele já tem ali na receita dele, né? Isso que a gente arrecadar com impostos do comércio, tanto por cento vai para um programa social da agricultura familiar. Já está vinculado em lei. Já está escrito aquilo ali. Então, isso vai garantir que esse programa social para a agricultura familiar, por exemplo, continue por mais tempo, porque ele já está ali sendo financiado, né? Por um imposto que é frequente naquele município, enfim. Ai, gente, desculpa. O que aconteceu? Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre como a direção dos gastos pode ser usada para a gente avaliar o formato de uma política pública, como que ela está sendo implementada ou não. O que é a direção dos gastos? Como é que a gente avalia isso? Como se dá, você vai se perguntar, como se dá a distribuição dos recursos entre os programas, projetos e benefícios e serviços que
integram, desculpa, uma política social. Eu vou tentar avaliar, né? Claro que isso aqui, gente, quando a gente está avaliando o financiamento de uma política pública, um assistente social sozinho fazer isso, ele precisa ter um grau de especialidade, né, dentro dessa área. E geralmente quando a gente faz isso, a gente usa o apoio, o auxílio ali de uma área mais da economia, né, da contabilidade. Você precisa ter um domínio de conhecimento mais sobre economia, enfim, financiamentos, né? Mas é necessário, né, que a gente conheça um pouco disso também. Então é importante que vocês se apropriem disso, tá? Então a gente tem que se perguntar como se dá a distribuição desses recursos. Então, digamos que a política pública de saúde, ela tem inúmeros programas, né? Tem muita coisa no SUS. O dinheiro vai mais para quê? Vai mais para prevenção, vai mais para o programa Saúde da Família, vai mais para o programa de tratamento fora do domicílio, vai mais para internação, para vacina. Para onde é que se gasta mais dinheiro dentro de uma política? Isso diz muito sobre ela, diz sobre quem está ali na sua gestão, quais são os objetivos dos governantes. Então, por exemplo, trazendo aqui para a nossa situação brasileira atual, a gente tem um governo federal que não investiu o que deveria em vacina. Isso diz muito sobre a política de saúde no Brasil? Diz que ela está precária, que ela está insuficiente. A gente está vivendo o maior colapso da saúde na nossa história, nesse mês aqui que a gente está dando essa aula sobre política pública. A gente está vivendo uma crise nessas políticas. E também diz sobre o posicionamento dessa gestão. Eu também posso avaliar essa política do ponto de vista da sua gestão. Eu posso dizer essa política ela tá ruim por quê? Porque ela é mal gerida. Ela tem péssimos ministros, ela tem um péssimo presidente ali por trás. Desculpa, gente, claro que não é nem o papel de colocar essas questões mais pessoais e políticas, né? Mas é uma questão de avaliação geral. Então, eu sabendo qual é o ponto que essa política privilegia, eu posso entender por que ela está ou não está de determinada maneira. Como se dá a distribuição federativa ou geográfica? Federativo diz respeito aos estados, tá, gente? Como é que se distribui entre os estados, entre as regiões, os recursos dessas políticas, entre os municípios? O que permite identificar as regiões que recebem menos prioridade. Então, digamos assim, essa política de saúde, será que não teve menos investimento na região amazônica, no Nordeste? Será que isso não reflete a situação que a gente tem vivido? Será que por questões políticas ou por questões meramente econômicas, o Nordeste, o Norte, ele não são regiões que recebem menos financiamentos, menos gastos? Qual é a direção desses gastos das políticas públicas? Isso diz muito sobre ela também. Será que o gasto que é investido na educação federal, ou nos IFMAs, nos institutos estaduais, enfim, lá no Sul-Sudeste, é o mesmo que eles investem na educação no Nordeste? Na mesma qualidade de merenda escolar, de escola, de material, a gente percebe que há uma clara diferença, apesar de ser o mesmo ministério. A criança que está na escola pública lá em Santa Catarina, ela está acessando a mesma política que a criança que está na escola pública lá em Maracassumé, lá em Morros, aqui em São Luís, em Bacabeira, em Rosário. Mas você vai ver uma diferença gritante entre o acesso dessa primeira criança à escola, a escola pública, e dessa segunda criança de um estado pobre. Porque a forma como esses gastos são direcionados é diferente. Então, olha a importância de a gente entender isso. Como isso vai afetar a forma como a política acontece. É importante identificar os critérios utilizados para essa distribuição dos recursos. E o que é que leva um governo federal a privilegiar mais gasto com uma região do que com a outra? O que está por trás disso? O que leva um estado a privilegiar mais um município do que o outro? Mais uma região, mais um público do que o outro? É motivo eleitoreiro? É motivo ideológico? É motivo meramente financeiro? O que está por trás? Sabendo disso, gente, eu tenho noção do que é aquela política, eu tenho noção do que ela realmente é ali na sua realidade, no seu fato.
Então, é muito bonito eu dizer que, perante a lei, a educação é direito de todos. Mas a minha realidade diz que todo mundo está acessando a escola pública. Só que esse todo mundo do Maranhão acessa diferente do todo mundo lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Né? Então, conhecendo a realidade das políticas, a gente pode avaliar como que elas funcionam realmente ali, de fato. É uma coisa realmente muito reveladora, né, da nossa realidade. Nós vamos fazer exercícios. Se a gente não conseguir em sala de aula, a gente faz pelo Google Meet, para a gente treinar uma avaliaçãozinha ali, mínima ali, uma mini avaliação de uma política, tá? Se Deus quiser, a gente vai fazer isso pessoalmente. Então, aqui, gente, eu vou encerrar por hoje essa aula com esse slide, porque ainda falta mais uma parte, que é aquele terceiro aspecto que vai ser semana que vem, que eu vou trazer para vocês, só para não ficar muito longo essa aula. O outro aspecto a respeito dos gastos e financiamento das políticas públicas, que nos dão muitas pistas sobre elas, é a magnitude dos gastos. É o tamanho, é o volume do dinheiro que é gasto com uma política que vai dizer a importância, a relevância que ela está tendo para aquele público, para aquele país ou não. O objetivo é verificar se houve manutenção, se houve crescimento, redução ou realocação desses recursos. Então, eu posso pegar um gráfico ao longo do tempo. Desculpa, gente, eu esqueci de colocar esse slide para vocês. Se for possível, eu vou já procurar aqui alguma coisa para acrescentar. Por exemplo, eu vou pegar o índice do que foi gasto com educação no Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Aí eu percebi, durante esse tempo estava se gastando muito com educação, agora diminuiu bastante. Se deixou de investir dinheiro na educação, esse dinheiro está indo para outro lugar. Para onde ele está indo? Por que diminuiu o gasto com a educação? Qual foi a justificativa? De que forma que isso implicou na política? De que forma que isso afetou o acesso das pessoas à educação pública? Um único dado me permite avaliar 3, 5, 10 coisas de uma política. Avaliar, gente, analisar, o que quer que seja, é ter um olhar treinado, é ser curioso, é você conseguir desvendar o que está por trás da aparência. É isso que é avaliar. E isso é um exercício que a gente vai desenvolvendo. Faz-se a comparação entre os recursos aprovados e aqueles efetivamente executados, pois geralmente os recursos aprovados não são totalmente executados, o que implica redução ou descontinuidade dos programas. Ou seja, às vezes o governo ele recebeu um dinheiro do governo federal, né? O governo do estado ele recebeu um dinheiro do governo federal, mas ele não usou tudo. E aí, esse dinheiro que ele não usou, passou o tempo, ele não fez o projeto, ele não asfaltou a rua, ele não fez o hospital, não fez o colégio. Esse dinheiro vai ter que ser ou devolvido, ou ele vai ter que ser colocado em outro lugar, ou esse programa que era para acontecer, ele não vai acontecer mais, ou ele nunca vai chegar a ser posto em prática. Tudo por quê? Porque o recurso aprovado não foi implementado, não foi aplicado da maneira correta. E aí, uma observação para a gente ter em mente: os recursos aprovados e não executados normalmente, né, vão para o orçamento dos governos e podem ser realocados para outras ações ou funções. Então, o orçamento desses governos, né, quando eles são aprovados, mas eles não são usados, eles vão para outras funções. Então, por isso que muitas vezes vem a verba para uma coisa, né? O governo ele faz questão de não usar, a prefeitura faz questão de não usar. Por quê? Porque depois ele vai poder usar para aquilo que lhe interessa. Aí, quando isso acontece, isso é até se for legal, tudo bem. Se não for legal, é uma prática que a gente chama de caixa 2. Me corrija se eu estiver enganando, mas eu acredito que o caixa 2 se trata disso. É quando você pega um recurso que era de uma coisa e você usa para financiar campanha, para comprar voto, aliados, para aprovar projetos de lei que lhe interesse, né? Então, tudo isso tem a ver com o financiamento dessas políticas públicas. Verifica-se o percentual de crescimento ou redução de recursos ao longo dos anos. Então, é isso que a gente vai fazer quando a gente avalia a questão da magnitude dos gastos.
aumentou ou diminuiu o volume de financiamento dessa política? Isso vai me dizer muito sobre ela, tá? Ó, turma, eu peguei aqui um gráfico só para a gente exemplificar um pouco disso que eu estou falando para vocês sobre financiamento de políticas públicas, que ele vem falar sobre o quanto foi gasto, né, o quanto foi investido em políticas de saúde, educação e segurança no Rio de Janeiro, né? É um estado aqui, só para a gente ter um exemplo. Eu não sei se é Rio de Janeiro ou Brasil, porque eu peguei isso aqui agora. Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, segurança, esses dados cinzas, né? Você vê, em 2011 era 6% do orçamento do estado, 2017 já era 13%. Então, teve um crescimento bem grande do investimento em segurança. Foi gasto muito dinheiro. Aí você vai ver o investimento em educação, que é o laranja, né? Teve um aumento ali em 2015, depois caiu um pouquinho em 2016, 2017 voltou a cair, quase voltou para os anos anteriores, né? Teve uma queda. E a aplicação de recursos, né, o gasto com segurança aqui no cinza, também caiu em 2016. E aqui embaixo a gente tem saúde. Vocês veem que saúde sempre foi muito menos privilegiada, sempre teve muito pouco investimento, até menos do que educação, né, e muito menos do que segurança. Em 2017 também teve uma queda, mas nunca evoluiu muito, nunca se aumentou muito, né, o investimento em saúde, pelo menos aqui nesse estado, né? Esse estado aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vocês veem aqui, isso aqui nos permite avaliar uma situação de uma sociedade de uma maneira, assim, bem aprofundada, digamos assim. Uma sociedade que investe muito mais, 13 vezes mais em segurança do que em saúde, é uma sociedade que ela está em crise, né? Ela tá ali passando quase que aparentemente por uma guerra civil, porque o investimento tão grande em segurança, de alguma forma ele tem que se justificar. É uma guerra contra o tráfico, é a criminalidade que é muito alta, mas o que está por trás disso? E essa mesma sociedade investe o dobro em segurança pública do que em educação. Ou seja, a relação é direta. Investe pouco em educação e compensa investindo em segurança. Será que se tivesse mais investimento em saúde, mais investimento em educação, em outras políticas públicas, não teria menos necessidade de investir em segurança? A violência talvez não tivesse uma redução? Isso nos permite ver. Então, ao longo do tempo, você vai vendo, ó, esse recurso ele foi aumentando, aumentando, aumentando. E só um detalhe, gente, 2017 teve uma queda no investimento de todas as políticas públicas a nível nacional, que foi o primeiro ano ali, de fato, do governo Temer, né? Então, o Brasil ele começou esse desmonte de políticas públicas. Então, isso aqui, gente, é só para a gente ter um exemplo de como a questão de avaliar o financiamento de uma política pública é importante para você entender como ela funciona, certo? Então, eu vou parar por aqui nesse ponto 2, né? E semana que vem a gente continua e tenta fazer uma interação, né? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender. Sei que é um assunto complexo, né? Que não é de primeira que a gente pega, ainda mais assim numa aula à distância, mas eu tô aberta a qualquer dúvida. E mais pra frente a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor essa temática, tá? Então, abraços, bom estudo, boa aula, revisem e a gente se vê, a gente se fala.